Fala galera, Capitão Fernando, Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje mais um episódio da primeira temporada da série clássica Arena, fica por aí. Muito bem, pessoal, vamos falar do episódio Arena, em que, na minha memória, sempre o Kirk, de forma heróica, sai na porrada com Gorn, sozinho, sem depender de ninguém, cara. Então eu sempre achei esse episódio, pra mim, uma forma bem bacana de lembrar do Kirk de maneira extremamente heróica. Porque não é fácil não, hein? Você é capitão de nave estelar, você é provocado, os caras te levam, vai lá então, sai na porrada. É tipo assim, você é o presidente de um país que tá querendo guerra, o outro também, então vamos os dois sair na porrada e ver o que resolve. Eu acho perfeito. Sabe que você falou o plot de um filme chamado G20 que tá na Prime Video e é uma merda. Mas vamos lá. Ok, mas esse não é. Acabou de sair. Gente, por que vamos falar de Arena? Obviamente por causa dos Gorns, porque o plot de Star Trek Strange Worlds, que tá pra sair, se é que já não saiu nesse ponto que entrou no vídeo, que a gente tá gravando bem antes, certo? Tá? Depende muito dos Gorns. Eles elegeram os Gorns como os vilões de Star Trek Strange Worlds. E a gente tá chegando na terceira temporada de Strange Worlds e a gente ainda não falou dos Gorns desse canal, então a gente tem que falar. Tem que falar de Arena, pô. Então vamos Certo? falar de Arena. Gente, esse é o episódio 19 de produção, mas ele foi no ar como o episódio 18. Porque eles erravam. 19 de janeiro de 1967, é mole, Fê? Ele tá com uma nota 7.9 no MDB Alta. no momento dessa gravação. Alta. E ele se passa no ano de 2267. Então, apesar de ser a primeira temporada, aqui já é o terceiro ano de missão do Kirk. Porque o Kirk assume a nave em 65, 66, 67. Mas a gente já tá no final da primeira temporada. Mas por isso que já seria a terceira. E é a primeira vez que o diretor Joseph Pivney faz a direção de Star Trek. Foi o primeiro dos 18 episódios que ele dirigiu, certo? E quem escreveu esse episódio foi o Frederick Brown, o único episódio que ele dirigiu de Star Trek. Mas teve vários problemas de direitos autorais. O Brown é um escritor de ficção científica, entendeu? Teve vários problemas de direitos autorais, saiu coisa dele em série de ficção, em revista de ficção científica e tal. Que de verdade, pelo que eu escutei dos bastidores, quem escreveu isso aqui foi o Gene Hackman, tá? Sério? Que eu escutei quem escreveu de verdade isso aqui foi o Gene reescreveu, né? Porque o que eles faziam mais certo? era reescrever. Tudo bem? Porque o Kuhn e o Justman eram os produtores executivos da primeira temporada, junto com o Roddenberry, mas o Roddenberry estava mais à frente da sala de escritores que qualquer outra coisa nessa época. Agora, uma curiosidade interessante é que o ator Bill Blackburn usou a roupa do Gorn. E a voz foi do Ted Cassidy. De verdade. Tropeço. De verdade, gente, nós tivemos 4 atores para fazer a roupa do Gorn funcionar. Só que os dois principais foi o Ted Cassidy, exatamente por causa das poucas falas do Gorn, tá? E os closes, né, foram feitos pelo Billy. O Billy, gente, ele é famoso porque ele participou de 75 episódios da série clássica. Ele era o famoso pau pra toda obra. Ele é mais famoso por ter sido stand-in. Stand-in, gente, é um stand. É o cara que fica no lugar do ator principal para enquanto eles estão, eu preciso arrumar a câmera, então você fica parado aí. Em vez de fazer o ator principal ficar 2 horas parado enquanto arruma a câmera, iluminação e tal, você coloca um outro ator. O Billy era do McCoy, então ele trabalhou muito por ser do McCoy, mas ele fazia de tudo. De acordo com a entrevista dele que você tem naquele Roddenberry Vault, ele fala, eu ia de manhã pro estúdio lá, sem saber o que eu ia fazer, se eu ia usar uma camisa vermelha, se eu ia usar uma roupa de monstro, o que eu ia fazer esse dia. Ele nunca sabia. Mas alguma coisa ele ia fazer. Ele fez muita série clássica, tá? Muito gente, o Metron é interpretado pela Caroline Barry. Você percebeu que era uma mulher parecendo pelo Metron? Nunca tinha reparado que era uma mulher. Você tinha reparado? Eu achava que era uma criança, sabe? Uma criança alta, alguma coisa assim. Eu não tinha reparado que era uma mulher alta, fazendo quer dizer, mais ou menos já na adolescência, né? Por causa que você pegar o Metron não parece ser baixinho, mas ele tem feições de criança. Então pra mim eles pegaram um ator adolescente alto. Só isso pra mim. Eu nunca tinha percebido isso. Tudo bem? Gente, só pra falar uma curiosidade, já que eu tô falando do Metron, no roteiro original do Kuhn, o Metron,
ele admitiria para o Kirk, quando ele poupa a vida do Gorn, que ele ia destruir os dois Os de dois. qualquer jeito, independente de quem ganhasse e perdesse. O que faz com que os Metrons pareçam muito desonestos ao Exato, meu não é gosto. aquela espécie super legal que fala, caramba, eu vou matar os dois, vamos se divertir e ver os dois se ferrando aí. Bem, gente, antes de a gente falar da história, só algumas curiosidades. Primeira coisa, o planeta Celtus 3 é o planeta do episódio Miri, pintado. É o globo, lembra o episódio? É o mesmo planeta da Sim. Terra. Eles pegaram aquele globo da Terra e pintaram para não ficar igual de novo, tudo bem? A luta famosa, eu acho que você acha que é a luta mais famosa da série clássica? Difícil, hein? Não sei, hein? É um episódio famoso por luta. Agora, se é a maior luta do Kirk, meu... Não digo a maior luta do Kirk. A maior luta do Kirk eu acho que foi com o Klingon no 3, mas eu acho que a luta mais famosa, tanto que eles fizeram recentemente uma brincadeira deles jogando videogame com o Gorn, sabe? Os dois lutam. Eles até fazem o soco de mão dupla, Guarda sabe? essa pergunta para um episódio nosso aqui. Pra uma resenha, a gente discute as melhores lutas. Pode discutir entendeu? isso, certo? Bem, essa luta foi gravada em Vasquez Rocks e Pra variar. e é tão famoso isso que no segundo filme do Bill e Ted, eles estão assistindo a arena na TV, Exato. aí a morte leva eles pra matar eles em Vasquez Rocks e eles fazem a mesma cena com o mesmo close que eles tinham acabado de assistir no filme na TV, certo? E o interessante é que a morte no Bill e Ted é interpretada pelo Sloan, o chefe da seção 31 em Deep Space Nine. Putz, é verdade. Ó, é o as Sloan, ligações, é o as Sloan. ligações. É isso mesmo, cara. Que doido, hein, meu? Que maluco. Outra curiosidade interessante para vocês é que essa é a primeira vez que foi mencionada a existência da Federação de Planetas Unidos. Foi aqui, eles chamam de Federação. Mais tarde eles formalizariam Federação de Planetas Unidos e tal, certo? Mas aqui foi a primeira vez, né, que eles falaram da federação, a existência da federação, e aquele uniforme que é usado na colônia de Celtus 3 é o mesmo uniforme que era usado pelos postos de vigilância da zona neutra romulana em Balance of Terror. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, Fernando, os Gorns não eram do quadrante beta? Como é que eles foram parar no alfa? Então, de acordo com o Star Trek Charts, né, que seriam mapas. Mapas. Que foi lançado oficialmente em 2002, colocando todos os... Cartografia de Star Trek. Cartografia, bom nome, certo? Eles colocam que sim, que eles ficariam ali no quadrante beta, mas bem perto do quadrante alfa, mas no quadrante beta. Então, a hegemonia Gorn ficaria lá. Tudo bem? De acordo com isso. Aí você fala, mas essa informação é canônica? Gente, informações de manuais são canônicos até não serem. Como assim? Se tá no manual e a série não contrariou essa informação, a gente sim considera como canon. Mas canon de verdade é só o que tá na série. Mas o manual vale, porque é um manual oficial baseado em informações da série. Então, até a série desmentir, sim. É beta. Não tem problema nenhum em estar no quadrante beta. Agora, eles beta. não eram tão poderosos quanto hoje eles mostram em Strange New Worlds, né, meu? Pelo menos nós não percebemos nada de tecnologia superior, tecnologia bélica. Inclusive, até os Gorns eram razoavelmente lentos, né? Tanto é que o Kirk não tinha vantagem real, física, a não ser um pouco mais de velocidade. Sem dúvida, o Kirk fala, a agilidade tá comigo, a força tá com ele, e eu espero que a inteligência esteve comigo, mas na verdade o Gorn era extremamente inteligente, a aparência dele era para não parecer, mas ele era um cara bem inteligente. Mas assim, em Star Trek Enterprise, na Mirror Darkler Parte 2, que a gente vê um Gorn da série clássica lá, lutando com o Archer do espelho, ele também é bem mais rápido. Então, às vezes, esse Gorn aqui que é lento. Ele era um Gorn meio... Vai ver que ele tava velhinho, velhinho, né? Gordão. Ele é um capitão, ele é um capitão, tá ali há Agora, algum vem tempo, cá, né? o ponto alto, pra mim, além das porradas que o Kirk troca, é o Kirk reinventar, entre aspas, a pólvora. A pólvora. Pô, é o máximo a ideia de criar pólvora. Vocês não acham? Vocês estão aqui, temos pessoas aqui, o Ru tá aqui. Eu achei o máximo. Você, quando era moleque, não achou aquilo o máximo? Olha, quando eu era criança, eu fiz audição, que se chama, né, pra fazer comercial. Então eu cheguei até a fazer uns comerciais, mas eu não vou colocar nenhuma foto aqui, tá? Você devia pôr, eu vi umas fotos bonitinhas tuas lá de book, ele tem book. Eu fiz um pouquinho de comercial. Mas quando eu era criancinha, eu já comecei a fazer esses testes e tal, e uma moça me pediu pra contar uma história. Conte uma história.
Eu contei a história do Arena. Ah, é? Eu tinha tipo uns 7 anos de idade, eu contei a história do Arena. Que é o que eu devia ter visto há pouco tempo, não sei, mas estava na minha cabeça, eu contei a história do Arena. Porque pra mim, realmente, eu acho genial a ideia de existirão armas, viu? As armas, só que as armas você tem que construir, amigo. Sim. Você tem que ser inteligente. E ele pegar bambu, né? Pegar bambu, pólvora e atirar diamantes Não, contra os inimigos. não, ele criou a pólvora para É. poder explodir e jogar diamante, cara. É genial. Você já viu o episódio do Mythbusters que eles tentam fazer? Conseguiram? Então, de acordo com eles, o Gordon morria e o Kirk também. Ah, De é? acordo com eles. Mas assim, eles colocaram. No episódio do Mythbusters, eles recriaram da melhor maneira que eles puderam A arma, né? a A arma. bazuca. Eles falaram que o isolamento do bambu era um problema, eles tiveram que isolar o bambu melhor para poder ser projetado, tá? Tudo bem, mas ok, aceitamos, é uma série de TV, tá? Aí eles colocaram um boneco não, desculpa, um board, né, de papelão, certo? De uma pessoa que era para ser o Capitão Kirk, colocaram a arma, certo? E colocaram no Gorn vindo mais ou menos na distância que seria e explodiram para ver. E aí eles mostraram que o papelão teve muitos do Kirk, teve vários machucados, falaram que teria matado o Kirk junto. Mas para mim eles erraram, porque se você ver na cena, o Kirk pula para longe. É legal, gente. Eu sempre achei legal. Mas eu ia falar de Sucesso dos Três. A gente tem algumas referências a esse episódio em Deep Space Nine. No episódio que eles vão ver os pingos, o Cisco fala: Você não acha que a Dax está querendo que ele vá lá falar com o Kirk, né? Você acha que eu não quero perguntar para ele como foi lutar com os Gorns em Cestus 3? Né? Mas só para falar. Ele lutou com os Gorns em Cestus 3 rapidamente, mas a briga foi num planeta que a gente não sabe qual é dentro do sistema Metro. Então tá meio errado. Tá meio errado. Outra coisa é que no episódio Family Business de Star Trek Deep Space Nine, episódio dos Ferengues, os Ferengues comentam que colônios da Federação foram expulsos de novo de Celtus 3. Isso é em 2371. Então quer dizer que em algum ponto pós 2267, os Gorns aceitaram que os humanos fizessem de volta com o Celtus 3 e em 2371 foram expulsos pela hegemonia Gorn de novo. Quer dizer, interessante, interessante. É uma curiosidade, né, meu? Mas olha, eu acho bem legal. Vai, o episódio. Eles chegam, a colônia de Celtus 3 está destruída, mas eles não sabem. Eles são chamados pelo Comodoro para um jantar e ele pede para trazer a equipe tática principal dele, para matar os caras. Que, aliás, né, os camisa vermelha se dão mal nessa cena. E eu gosto bastante, porque você vê que eles têm capacidade de camuflagem. Por quê? Porque eles não conseguem ver aonde está o ataque. E em nenhum momento a gente também vê a nave Gorn. Exato. Eles estão perseguindo a nave Gorn, mas a gente não vê ela, né? Eles só conseguem sair de lá porque o Kirk atira umas granadas fotônicas neles. No único disparador de granada que a gente viu na série clássica. Acabou, né? Nunca mais. Nunca mais vimos aquela arma, mas ela existe. A gente sabe que ela existe. Eu tenho uma pedra de Vasquez Rocks que o... Você me deu uma também. Não foi eu que te dei, foi o Sidney. Foi o Sidney que me deu. Muito obrigado. Ele deu pra nós três uma pedra de Vasquez Rocks. Muito legal isso, muito legal. Na verdade, ele pegou um monte, ele ia vender essas pedras pra arrecadar dinheiro pra doação, pra caridade. Ninguém quis comprar. Aí então ele distribuiu pros amigos, ele deu pra gente. Muito legal. Mas é bem legal, aí você tem a perseguição da nave. Luiz, de acordo com Strange Worlds, a Federação está praticamente em guerra com os Gorns. E é uma guerra, eles conhecem as capacidades um do outro, eles sabem as diferente daí que você não sabe o que é o cara. Eles ficam surpresos quando a nave dos Gorn consegue fazer dobra 8. É. Aliás, esse episódio é o que prova que a Enterprise do Kirk nessa época não passava de dobra 8. Porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que eles chegaram no topo. No máximo. No máximo, né? Máximo, dobra 8. Era o limite. Eles chegaram a chegar em velocidades maiores, mas era porque, tipo, uma sonda alienígena, sim, ou sei lá, modificação. ou os caras da galáxia de Andrômeda, sim, sabe? Não, aqui era na... dobra 8 era o talo. Dobra 8 e o Scott chorando, né? Pelo amor de Deus. Pra destruir a nave. Então, pelo amor de Deus, capitão, capitão, pelo amor de Deus. Né? E aí eles chegam no sistema dos Metrons, eles são jogados, a gente tem aquela bela briga, e o final, o Kirk se recusa a matar uma pessoa indefesa, né, meu? Indefesa.
Isso é o que mostra que a série clássica não era só mais uma série de ficção científica de matar monstros. Hoje em dia matariam, né? Essa turma que faz Discovery, aquele turma lá, ainda vibraria, né? Gostaria de pensar que não. Eu gostaria também de gostaria pensar de que pensar que eles. não. Eu gostaria de pensar que eles entendem que Star Trek não simplesmente mataria uma pessoa indefesa, tá? Eu gosto de pensar nisso, mas a gente precisaria ver uma coisa parecida, né? Mas o Kirk mostrou aqui que ele é um ótimo capitão estelar na perseguição, certo? É digno, Mostrou tem que dignidade humana. mostrou que ele é ótimo em batalha, apesar eu adoro a briga dele com Sim. é lenta. A roupa do Gorn ou coisas de hoje não tá legal. OK. Eu sempre adorei. E eu odeio a ideia Strange Worlds dos Gorns ser uma cópia do Alien o Oitavo Do Alien. Passageiro. Porque é isso, não é isso que eles fizeram? Quando eu vejo aquilo, eu falo, pô, não tem nada a ver com aquela imagem que eu tenho de Gorn na cabeça. Isso também mostra um universo paralelo, né? Sim, mas assim, eu não acho, por exemplo, aquele episódio que o engenheiro-chefe de Strange Worlds se mata e tal, eu acho um episódio ótimo, um ótimo episódio, adoro aquele episódio. Sim. Só não é os Gorns. Só não são Só, Gorns. por favor, escolhesse outra Chama raça. de Alien. Eles nem precisavam descobrir que raça que era que fez aquilo. Não dá nome, né? Não precisava ser os Gorns aquilo. Porque aí, agora no final da segunda temporada de Strange Worlds, que eles vão lá pro negócio, as luzes, e você vê os reptilzinhos correndo pra lá e pra cá. Meu, os Gorns são retratados aqui como seres inteligentes, avançados. Eles são retratados em Strange Worlds como bebês se matando, jogados, tal, entendeu? Não parece como a animais, mesma. né? Animais irracionais. Então. Não parece a mesma civilização de jeito nenhum. Quer dizer que eles têm um período animalesco para depois ficar inteligente. Você, quando uma raça chega num certo ponto, eu acredito que ela cuide dos filhos dela e não deixe eles agirem como animais. É a mesma coisa você deixar o seu bebê junto com um monte de bebê e faca, né? Pra ver qual bebê é mais forte. Desculpa. Não tem sentido. Eu não consigo ver seres avançados agindo dessa maneira. Seja como for, indo para o encerramento, é um ótimo episódio. Eu adorei ter assistido desde criança esse episódio e sempre fica na memória emocional esse episódio. Mas Luiz, você falou pra mim que não é um consenso, que na sua vida você já passou por várias pessoas que não gostam desse eu lembro que uma vez teve um concurso dos top 10 de Star Trek. Eu até que fui longe nesses top 10 junto com o Ivo. Tá? Você e o Ivo era Eu e o Ivo fomos muito próximos. Não era um time, a gente escolheu próximos episódios. Tá. E eu lembro que entre os episódios dos top 10 eu pus Arena, como acho que o 10º. E muita gente, eu lembro até o Sérgio Figueiredo da Abril na época, ele fala, meu, pra mim esse é um dos piores episódios, tal. Eu falei, pô, que pena, eu acho tão legal. eu lembro da sensação, entendeu? Você também não gosta, né? O Ru também não curte, né? Mas não tem nenhuma explicação plausível pra isso, ele só não me atrai. Não importa. O importante é gosto, não se discute, gente. Eu gosto. Você pode não gostar, você pode gostar. Aliás, eu quero saber de vocês, gente. Você tá no time do Luiz ou do Sérgio Figueiredo aqui? Coitado, o Sérgio faz tempo que a gente não fala, botamos o nome dele no meio. E aí, Sérgio... Quem sabe ele tem que olhar obrigado a assistir, né? Pra falar disso. É com admiração e respeito. É isso aí, então vamos lá. O que você acha? A Arena marcou pra você ou é mais um episódio que você fala, nem preciso assistir? Deixa o seu comentário aí, não é isso? É isso aí. E aproveita e deixa o seu like. É isso aí. Curte, comenta e compartilha aí. Até o Falou, próximo. galera. Tchau, tchau.